Bom, beleza. Então, boa noite, né? É, essa reunião aqui, eu chamei ela em conjunto com os outros professores, com autorização dos outros professores, porque como eu tinha ficado responsável por ajudar vocês, tirar dúvidas, né, no em todo o processo burocrático do estágio, eu estou recebendo muitas dúvidas parecidas, né, de vocês, né, e algumas delas também um pouco por falta de terem visto o vídeo do professor Calil, né, e também terem lido talvez muito rápido o e-mail do professor Marcelo, que muitas das dúvidas estavam respondidas lá mesmo, mas eu sei que o processo todo não está explicado no e-mail e no vídeo, né? Então, de qualquer forma, eu vou tentar dar uma explicadinha para todo mundo e tirar dúvida de vocês depois, tá ok? Então, vou aqui abrir uma apresentação, tá? Para a gente começar aqui. Eu vou começar com aquela apresentação que o professor Marcelo mandou no e-mail para vocês, né? Só para Vou utilizá-la para dar umas explicações para vocês. Vocês estão vendo a apresentação direitinho? Estamos, sim. Beleza. Eu não vou colocar na tela cheia porque sempre dá problema no meu Meet quando eu boto em tela cheia. Eu não consigo passar os slides para vocês verem, tá? Então acho que aqui deve dar para vocês lerem. Então, o que vocês vão fazer esse semestre? Né? Além das outras disciplinas, vocês vão começar a série de 5 estágios. Né? Vocês vão começar com o estágio curricular supervisionado em Física 1, né? Que é o estágio 1, né? Esse estágio ele é pré-requisito para o estágio 2, que é pré-requisito para o 3, que é pré-requisito para o 4 e assim por diante. Né? Então vocês veem que perder os estágios pode atrasar o curso de vocês, vai atrasar o curso de vocês com certeza, né? Porque vocês vão, não vai ser possível fazer dois estágios ao mesmo tempo a princípio. Né? Então pode ser que se quebre pré-requisitos lá na frente, pode, mas a princípio isso não vai acontecer. Né? Então é interessante que a gente consiga fazer esses estágios no tempo certo. À medida que a gente for fazendo a primeira oferta, vocês consigam terminar os estágios. Tá? A gente sabe que esse semestre ele é atípico, né? Por quê? Porque o calendário da UNB ele está diferente ele não está coincidindo com o calendário das secretarias de educação dos estados. Né? Então, as secretarias de educação já estão com o seu calendário normal depois da pandemia, então a maioria já está conseguindo, já consegue finalizar em dezembro mesmo. Deixa eu abrir aqui para alguém, permitir, né, e voltar aqui. Então, a maioria das secretarias já consegue finalizar suas aulas no iníciozinho de dezembro. E a UNB não, a gente está começando agora, no final de outubro, o semestre, para acabar em fevereiro. Então, a gente vai ter de tempo útil cerca de 5 ou 6 semanas, dependendo da escola que você vai fazer seu estágio. Então, é muito pouco esse tempo. Inclusive, esse trâmite burocrático, ele não costuma ser feito antes do início das aulas. Ele é sempre feito a partir do primeiro dia de aula. Então, no primeiro dia de aula, o professor reúne com todo mundo, explica todos esses trâmites, né, e vocês saem. Normalmente tem um tempo bom para vocês procurarem uma escola, procurarem um supervisor e fazer seu estágio tranquilamente. Esse semestre não dá para a gente fazer isso, né, justamente por conta do calendário da UNB desse ano, né, que finalmente vai se ajustar. Então, esse vai ser o último semestre defasado. Né? A partir do semestre que vem já vai estar tudo certinho. Beleza? Então é por isso que a gente está correndo com essa parte burocrática com vocês, pedindo para vocês fazerem o mais rápido possível. Né? Outra coisa, por que a gente não mandou esse e-mail antes? Não mandou esse pedido de vocês procurarem antes? Porque a gente precisava saber quem são os alunos que estão matriculados em estágio 1. Né? Nem todos se matricularam, nós temos até o momento só 22 alunos matriculados. Né? Pode ser que entrem mais alguns, com uma matrícula tardia, pode, mas a princípio 22 alunos. Né? Então a gente não tinha como começar isso antes, porque a gente não sabia, né? Se iam ser 10 alunos, 5 alunos, iam ser 30 ou 40 alunos. Tá? Então a gente já pede desculpas por estar correndo com isso agora, justamente porque não dava mesmo para fazer antes. A gente fez o mais rápido possível. Terminou a matrícula, o período normal de matrículas, a gente já passou isso para vocês. Tá? Bom, então vamos começar aqui apresentando o estágio 1.
que é o estágio 1? Na verdade, o que são os estágios lá no NB? Na física, pelo menos. A física tem 5 estágios agora, nesse currículo atual. Cada estágio ele tem uma ênfase. Por exemplo, o estágio 1 tem ênfase na didática da física. O estágio 2 tem ênfase no laboratório didático. Os outros 3 estágios, eu não lembro a ordem certinha, mas eles têm ênfase em práticas experimentais, ele tem ênfase em interdisciplinaridade, né? Ele tem ênfase em avaliação também. Então, cada um dos estágios que vocês forem fazer, eles vão ter uma ênfase em alguma coisa, em algum campo específico. Né? Então, como a gente fala ênfase, a gente não está dizendo que ele vai ser todo feito na didática da física. Até porque depende muito da escola onde você vai fazer o estágio, do professor que está supervisionando o seu estágio. Mas a gente quer que a ênfase por vocês seja dada, no caso do estágio 1, na didática da física. Sobre essa parte exata, do estágio, como ele vai ser feito, a gente ainda vai ter mais algumas informações para passar posteriormente, depois do início do semestre, efetivamente. Tá? Aqui, principalmente, nossa parte burocrática. Mas quem são os professores nesse semestre de vocês? O professor Marcelo Ferreira, o professor Calil, Portugal, e o professor Vinícius Ricardo. Né? Como tutores, serei eu, a Ingrid e o Eronildo de novo dessa disciplina. Ok? Aqui, nessa apresentação, o estágio 2 ainda está aqui, porque a gente tinha pensado em quebrar o pré-requisito de estágio 2. Mas acabou que se percebeu que essa ideia não ia ser muito boa, principalmente para esse semestre, então a gente decidiu não quebrar o pré-requisito e o estágio 2 fica mesmo para o semestre que vem. Tá? E é só por isso que o estágio 2 está aqui na apresentação, né? Por mais nada. Tá ok? Bom, então o que a gente tem que começar a fazer para conseguir, o que vocês têm que começar a fazer para conseguir o estágio de vocês? A primeira coisa é procurar uma escola e um professor supervisor dentro dessa escola. Tá? Então, quem é aqui do DF pode procurar qualquer uma escola da Secretaria de Educação ou alguma escola particular. Tá? Quem é de fora do DF também pode procurar escola particular, escola militar, escola pública, sem problemas nenhum. Sem nenhum problema. Tá? Então, qualquer escola regular pode ser procurada por vocês. Tá? Então, não tem uma restrição quanto a isso. Tá? Dentro dessa escola, vocês vão ter que ter um professor supervisor. Esse professor supervisor, ele tem que ter algumas características. A principal delas é ser formado em física. Ela é obrigatória? Não, mas ela é preferencial. Tá? Se você conseguir um professor formado em física, perfeito. Né? Se não conseguir, porque a gente sabe que algumas escolas, alguns de vocês estão em algum polo mais distante, mais isolado, né? Ou moram em alguma cidade mais isolada, né? E a escola talvez não tenha um professor formado. Esse não é o ideal, mas é o que vai ter, tá? Então, mas possível, se vocês conseguirem procurar uma escola com professor de física formado, é a melhor das hipóteses, tá ok? Outras características que vocês têm que procurar no seu professor supervisor. Ele tem que dar autonomia para vocês, né? Porque acontece que algumas vezes você chega para estagiar e o professor não te dá autonomia nenhuma, ele só deixa você lá assistindo a aula, mas não deixa você sugerir nada, não deixa você sugerir atividade, não deixa você aplicar suas aulas, nem nada parecido, tá? Então, essa não vai... se você conseguir perceber que quando você estiver conversando com o professor, ele não vai te dar uma autonomia, nossa sugestão é que você procure uma outra escola, ou um outro professor, ou uma outra escola, tá? Para fazer seu estágio. Então, esse professor, o que ele tem que fazer a mais? Ele vai acompanhar suas atividades, tá? Então, ele que vai verificar se você está indo lá assistir as aulas dele mesmo, ele que vai verificar se suas ações, sua falta de ação durante a regência. Você pode chegar e falar com ele no final da aula: professor, né, eu percebi que você faz dessa forma, né, por que você faz assim? Ou eu sugiro que você possa tente fazer dessa outra forma, né? Então, esse tipo de coisa ele vai verificar com vocês, tá?
ele também vai fazer, como ele já é seu supervisor, né, ele vai fazer sua supervisão e sua orientação. Então, lá na escola, ele vai te supervisionar e ele vai te orientar também. Então, basicamente, vocês vão trocar ideias, tá? E ele vai fazer a avaliação final do seu estágio, ok? E quando a gente fala por avaliação final, não é a avaliação final da disciplina, tá? É a avaliação final do estágio mesmo. Então, das 30 horas que vocês têm que fazer, tá ok? Então, vencida essa etapa aqui do professor supervisor, né? O que a gente vai fazer? Tá? Aí aqui eu vou pular, eu já volto nos trâmites burocráticos, né? Porque eu vou explicar um pouquinho aqui da carga horária. Tá? Estágio 1, ele é um estágio de 60 horas, 4 créditos. Tá? Dessas 60 horas, 30 horas são no NB, aula. Né? São nossas aulas normais. Podem ser aulas síncronas, que nem essa que a gente está tendo agora, podem ser aulas só lá no Aprender, que nem são nas outras, que nem são em algumas disciplinas. Tá? Então, metade do seu estágio vai ser feito na UNB, tá? Com aulas mesmo. A outra metade, as outras 30 horas, elas são divididas em o quê? Em observação, 18 horas, e 12 horas de coparticipação. O que é isso? Nesse estágio 1, vocês não vão assumir a turma, ou seja, vocês não vão dar aula propriamente dita. Vocês não vão lá na frente, no quadro, né, pincel ou giz, e dar a sua aula. Não é isso que vocês vão fazer. Vocês vão observar a aula do professor. Ok? Então, por isso que, mesmo que seja só de observação, vocês têm que estar na aula do professor. Tá ok? E tem mais 12 horas que é de coparticipação. O que é essa coparticipação? Ajudar o professor nas atividades dele. Né? Então, você não vai assumir a aula, mas você pode auxiliá-lo com o planejamento, a elaboração de uma aula. Você pode auxiliar o professor com a elaboração de um teste, de uma prova, de uma atividade qualquer. Você pode aplicar com o professor, você pode fazer a correção com o professor. Então, essa é a divisão de horas do estágio 1. Ok? Aqui também tinha a divisão dos outros estágios, que são de 90 horas, 6 créditos, tá? Mas não... vou falar aqui rapidinho, né? 30 horas no UNB, também de aulas. Vai ter 12 horas de observação, mais 18 de planejamento, que nem... parecido, na verdade, até aqui, 12 horas de observação, parecido com o estágio 1. Aí, a partir daqui, 18 de planejamento e 30 de regência, já diferencia. Você vai passar 18 horas planejando suas aulas, e mais 30 horas aula de regência propriamente dita. Tá? Então, só a partir do estágio 2 que vocês vão ter a regência. Tá ok? Então, no estágio 1, sem regência, só observação e auxílio nas atividades do professor. Ok? Aí aqui tinha essa pergunta, posso fazer mais um estágio nesse semestre? Nesse semestre não vai poder fazer mais de um estágio. Né? Nós nem ofertamos para vocês esse estágio 2. Tá ok? Certo. Então agora sim, né, saindo aqui voltando aqui para a parte burocrática. Então aqui cheguei lá na minha escola, conversei, consegui, já falei com o professor de física lá da escola, ele aceitou ter o estagiário. O que eu vou fazer agora? Agora vai começar a parte burocrática. Ela tem vários passos, mas são passos simples. Né? O problema é que são vários, então acaba que em algum momento você pode atrasar todo esse trâmite e atrasar o início do semestre. Tá? Então, qual é a primeira coisa que vocês têm que fazer? Se vocês forem aqui do Distrito Federal, a Secretaria e quiserem estagiar em uma escola pública, a Secretaria de Educação ela pede para vocês chegarem na regional de ensino com esse formulário aqui, que a gente chama de formulário de indicação e de apresentação de estudante para o estágio na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tá? Então, você vai preencher esse formulário, que é o chamado FIA, né? Vai preencher, vai levar esse formulário na regional de ensino, tá? E aí a regional de ensino vai te encaminhar para a escola. Tá ok? Algumas escolas acabam meio que descumprem a regra da Secretaria de Educação e não te pedem esse formulário. Se isso acontecer, melhor para você, mais simples, seu trâmite. Mas já pega esse formulário assinado, o professor Marcelo ele mandou por e-mail, já com uma assinatura dele, então você só preenche,
imprime, já vai estar com a assinatura dele e leva lá na regional de ensino. Tá ok? Então, aí levando na regional de ensino, a regional vai te encaminhar para a escola que você já tinha conversado com o professor, né? E aí o professor vai assinar esse formulário. Tá ok? Então, vejam que esse formulário é só uma exigência da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Então, se o seu estágio for feito numa escola particular ou numa escola pública que não seja da rede do Distrito Federal, uma escola de outro estado, você não vai precisar desse formulário. Se você quiser um documento mais formal, pode pegar esse formulário, adapta para o seu contexto, né? E entrega lá na escola. Né? Não tem problema nenhum. Tá? Mas ele não é obrigatório fora do Distrito Federal. Tá ok? Então, esse é o primeiro passo para ser feito. Tá? Depois disso, o que a gente vai fazer? Vocês vão ter que ir lá no SIGA-A, fazer o pré-cadastro do estágio de vocês. Tá? Como é que eu faço esse pré-cadastro? Você vai precisar de alguns dados antes de abrir o SIGA-A. Quais são? Nome, e-mail, telefone do orientador. Orientador, tá? É o professor da disciplina. No caso, Marcelo, Calil ou o Vinícius Ricardo. Tá? Você vai precisar também do nome, e-mail e CPF do supervisor, que é o seu professor lá na escola. Então você vai ter que pedir para ele nome, e-mail e CPF dele. Tá ok? Você também vai precisar do nome e do endereço da escola que você vai estagiar. Tá ok? No caso, se for uma escola do Distrito Federal, da Secretaria de Educação, também a regional de ensino, beleza? Então, se você está na escola sede 1 da estrutural, né, a regional de ensino é Guará, por exemplo, né, para quem é do Distrito Federal conhece. Tá? Então você tem que perguntar lá na escola, porque às vezes não é tão óbvio, né, que nem a escola fica na estrutural e a regional do Guará, qual é a regional que ela pertence. Agora, se não for a escola da Secretaria de Educação, a gente vai precisar também do nome do responsável da escola pelos estágios, tá? Que não necessariamente vai ser o seu supervisor. Tá? Então, vai ter alguém lá na escola que é responsável por todos os estágios e vai precisar do nome dessa pessoa também. Beleza? E a última coisa que vocês realmente precisam vai ser os dias da semana e horários que você vai realizar as atividades na escola. Beleza? Então, esses dias da semana vai ficar a critério de vocês, tá ok? O que se encaixar melhor para vocês vai ser a gente vai aceitar. Então, só posso ir na escola uma vez por semana no período da tarde, sem problema nenhum. Você vai colocar lá no SIGA-A isso daí, tá? Posso ir na escola 2 vezes por semana. Perfeito, melhor ainda que você vai conseguir seu estágio antes. Então percebam que esses dias da semana e os horários são vocês que fazem, né? E isso daí vocês têm que verificarem se vocês vão conseguir acabar o estágio de vocês antes da escola terminar as atividades regulares dela, tá? Porque, por exemplo, eu sou professor aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Na minha escola, a última atividade regular vai ser no dia 27 de novembro. A partir daí, a gente vai ter só provas e aquela parte de recuperação, de notas, reunião de pais, conselhos finais. Né? Então não vai ter mais aula. Então se eu tivesse algum estagiário lá, eu não ia, esse meu estagiário não ia conseguir terminar o estágio dele depois do dia 27 de novembro. Então procurem na escola que vocês vão estagiar, quando que é o último dia efetivamente letivo lá, para fazer o seu próprio horário, né, os dias que você vai poder ir na escola, né, coincidir com o calendário da escola, tá ok? Essa parte é muito importante, porque se vocês não conseguirem cumprir as 30 horas, vocês não vão ser aprovados no estágio. Isso é requisito para ser aprovado, cumprir as 30 horas, tá ok? E aí é por isso que no e-mail que o professor Marcelo mandou, ele sugere que se vocês não tiverem com toda a parte burocrática pronta, no dia 24, ele sugere que vocês retirem a matrícula. Que é justamente por quê? Porque a gente fica com medo de vocês não conseguirem terminar o estágio e reprovarem por isso. Tá ok? Então, percebam também que a gente colocou lá dia 24.
precisa ser necessariamente dia 24 para estar pronto? Não, mas a gente recomenda que esteja pronto no dia 24. E pode ser que dia que é para estar pronto, se não precisa ser dia 24. Aí vai depender da escola onde você vai estagiar, vai depender dos seus horários. Se você conseguir uma escola que você consegue estagiar 2 vezes por semana, durante 6 aulas, aqui no DF a gente tem 6 aulas, em outros estados eu sei que tem 5, né? Mas então vamos na parte mais demorada. Então você vai numa escola que tem 5 aulas por dia, né? Então você consegue 2 vezes por semana. Então você vai precisar de 3 semanas para terminar seu estágio, né? Então 3 semanas você consegue começar seu estágio no início do mês que vem sem problema nenhum, que você vai conseguir terminar até o final de dezembro. Tá? Então percebam isso, né, para vocês terminarem essa parte burocrática. Vocês têm que verificar se vocês vão conseguir realmente terminar as 30 horas antes da escola que você estiver estagiando terminar as atividades dela. Tá ok? Essa parte é importantíssima. Por isso que eu passei tanto tempo nela. Tá? Bom, esse cadastro aqui no SIGA. Eu vou abrir aqui uma tela para mostrar para vocês mais ou menos como é que é o cadastro no SIGA. Tá? Deixa eu parar aqui a apresentação um pouquinho. Eu já volto nela. Tá? Agora que eu estou te vendo aqui, já tem 2 mãos levantadas. Então, antes de ir lá para o SIGA, deixa eu ver quem levantou a mão primeiro. Pode falar, André. Beleza, professor. Então, a primeira pergunta aqui não é minha, é do Raimundo. Ele pediu para eu conversar com o senhor, que ele está dando aula agora de noite e não vai ter condição de participar da live. A pergunta dele é se ele precisa fazer o estágio, mesmo ele sendo professor da educação básica, já, segundo ele, deixa eu confirmar aqui, desde 2018 ele dá aula de física na escola particular de Águas Lindas. Ele queria saber se ele precisa fazer o estágio ou se ele pode pegar alguma documentação que comprova que ele dá aula e pode não precisa lecionar a disciplina. Então, André, nesse caso ele precisa sim fazer o estágio também, né? Porque ele está dando aula sem ser licenciado em física, né? E aí a gente precisa que ele tenha um supervisor. Essa parte independe mesmo da gente, né? Ele tem que ter um professor supervisor para supervisionar as atividades dele durante o estágio. Então, mesmo ele dando aula de física, esse caso não é único, eu já recebi outro, tá? Ele vai precisar sim fazer o estágio. No caso, ele pode fazer o estágio na própria escola dele, né? Se tiver um segundo professor de física lá, ele pode fazer o estágio com o colega deles, desde que ele seja formado em física. Caso ele não consiga, né, o professor Marcelo, ele conhece 2 professores que dão aula em Águas Lindas, tá? Que são formados. Ele já tem 2 para indicar. Né? Qualquer coisa eu posso passar para ele depois o nome dos 2 professores. Tá bom? Certinho, eu vou falar para ele conversar com o senhor. E a segunda dúvida agora é ser relacionada comigo. Eu estava até comentando com o senhor que, como eu moro bem no interior, eu não vou achar professor formado em física. Eu já conversei com um formado em matemática. Aí o problema que eu vou ter é que as aulas dele são bem espaçadas. Por exemplo, ele tem uma aula de física no primeiro ano, na segunda-feira, 2 de física no segundo ano, na terça, assim por diante. E como que é bem no interior, a gente tem só uma turma de primeiro, segundo e terceiro de manhã e uma turma de primeiro, segundo e terceiro de tarde. Aí eu teria que ir várias vezes no colégio. O que eu queria saber é se eu posso acompanhar alguma outra aula do professor, por exemplo, ele leciona matemática também, ou eu tenho que dar preferência só para as aulas de física. Se eu quiser, por exemplo, um dia que eu vou, ele tem 2 aulas de física, eu vou e acompanho uma aula mais de matemática. Não, entendi. Então, nesse caso, André, tem que ser aula de física. Sim. Não pode ser outra disciplina, não. Você tem que estar acompanhando uma aula de física. Tá? Não pode ser. Certinho, então. Para mim tá bom, eu consigo organizar aqui minha agenda certinho. Eu moro bem perto da escola, Uhum. dá para Não. organizar aqui. Eu sei que às vezes dá trabalho, mas tem que organizar mesmo sua agenda, né? E ele tendo 3 aulas por semana, de manhã e à tarde, três turmas, né? Então devem ser 6 aulas por Isso. semana. Se você conseguir começar a Não, não, semana. não. Eu acho que é 2 aulas por cada matéria. Não, então 2 aulas, uma para cada ano, você vai ter 6 aulas por semana. 6.
né? Vou ter 12 por semana. Ah, 12, ó, então você consegue terminar sim, sem Acho que 2 dificuldade. semanas eu pegar todas, eu termino o estágio. Uhum, sim, provavelmente. Então acho que dá sim. Tranquilo? Era só isso mesmo. Obrigado, professor. Vou Nada. avisar o Raimundo que agora que tá, tá preocupado aqui. Tá. Obrigado pela resposta. Nada. Carlos, pode falar. Boa noite, professor. Boa noite. Eu estou falando de São Paulo. Você começou falando lá dos pré-requisitos do professor. Eu queria chamar a atenção que o primeiro pré-requisito é que ele tem que ter muita boa vontade, né? Porque para fazer isso nesse prazo, né, e preencher esses formulários todos, tal, ele tem que, antes de mais nada, ser uma pessoa de boa vontade. Eu entendo, não é o caso agora de ficar criticando, né, de quem que é a culpa por a gente estar fazendo isso só agora, mas o fato é que a gente poderia ter feito isso antes no final do semestre passado e a gente não precisaria estar nessa correria. Agora, objetivamente, passando as perguntas, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu queria só reforçar uma coisa em cima do que o André perguntou aí. A gente tem 12 horas de acompanhamento e 18 de observação ou recepção, se eu não me lembro. Né? A minha pergunta é, as horas de observação, entendi que tem que ser feitas, elas têm que ser condizentes, né, com o horário do professor em sala de aula. Né? Agora, as áreas, as outras horas, né, são áreas de planejamento, enfim, elas também precisam casar com as horas do professor em sala de aula, porque me parece que se é planejamento, não precisa ser em sala de aula. Queria que você me esclarecesse isso antes de mais nada. Bom, eu vou fazer já uma outra pergunta, porque aí depois você me responde aí na hora que você quiser. Você falou, nós vimos, né, que esse estágio 1, ele é uma disciplina de 60 horas, só que está lançado na nossa matrícula como 90 horas. Então, eu acho que precisa ser corrigido isso lá no SIGA. Tá? Bom, aí eu tenho mais umas 2 ou 3 perguntas. Eu queria saber de você primeiro se eu faço as perguntas agora ou se eu deixo você responder essas primeiras e depois faço o resto. Deixa eu ir respondendo aqui. A parte do SIGA eu vou passar isso para os professores, né? Tá, para ver o que houve, né? Tá sem áudio, professor. Opa, desculpa. Eu prefiro responder agora e depois você vai fazendo as outras. Né? Okay. A parte do SIGA, eu vou passar para os professores lá da UNB para eles para verificar se houve algum erro, se foi um erro no slide aqui ou um erro no próprio SIGA. É mais provável que tenha sido um erro no slide. Tá? Então, de qualquer forma, eu vou passar para eles, vou verificar onde está o erro e depois passo para vocês, tá? Aí, quanto à sua primeira pergunta, eu sou péssimo principalmente depois que eu peguei Covid com memória de curto prazo. Só repete uma partezinha dela que eu lembro. A questão se as horas de acompanhamento e sim. as horas de observação, todas elas têm que... Lembrei. No caso, né, no estágio 1, às 30 horas aula, você tem que estar lá na escola, tá? De acordo com a disciplina mesmo, você tem que estar 30 horas lá, né? Que são 12 de observação e 18 de observação e 12 de coparticipação. Então, todas essas, 30 no total, vão ser lá na escola mesmo. Já as outras, a partir do estágio 2, que são 90 horas, que tem essas 18 horas de planejamento. Aí essas sim não precisam coincidir com o horário lá na escola, tá? Mas para o estágio 1, todas as atividades vão ter que coincidir com a escola, tá ok? Professor, desculpa eu interromper, essa coparticipação dentro da escola, que o colega falou, ela tem que acontecer dentro da sala de aula que ele perguntou ou na hora da coordenação do professor quando ele estiver planejando as aulas? Sim, assim, dentro da sala de aula mesmo. Né? Então, essas 30 horas são dentro da sala de aula, que você vai estar observando e auxiliando nas atividades. Ah, entendi. A coparticipação também é dentro da sala de aula. Isso.
Tá bom. Tá ok? Ok, eu vou, se você não se importar, eu vou fazer as outras perguntas que são rapidinhas, porque aí depois eu passo a A palavra. passo a palavra para outra pessoa. Tá. Quando você estava apresentando ali o preenchimento lá no sistema, né? Você disse que uma das informações que a gente precisa, um dos conjuntos de informações que a gente precisa é o nome, e-mail e CPF do professor orientador. E aí você diz, pode ser Marcelo, Calil ou Vinícius Ricardo. Bom, mas e aí? Eu escolho qual dos três? E como é que eu faço para obter essas informações de e-mail e CPF? Aí, desculpa, eu sei que você falou da memória de curto prazo, mas eu vou fazer as 3 perguntas e depois, se precisar, Tá. eu te relembro. Na verdade, a outra pergunta o Jailson já fez, e a última você falou que o Marcelo, na verdade, sugeriu que se a gente não tiver conseguido fazer todo o trâmite burocrático até o início das aulas, que ele recomenda que a gente retire a disciplina. Eu imagino que por conta dessa correria, para você ter uma ideia, hoje eu tentei falar com 2 escolas e aqui em São Paulo, bom, semana passada as escolas não estavam funcionando porque teve a semana de férias. Hoje a coordenadoria de ensino não está funcionando porque só funciona a partir de terça-feira. Enfim, tem essas situações que estão acima assim, estão fora do nosso controle. E aí eu imagino que talvez essas coisas se estendam. Então a minha pergunta é, até quando que a gente pode retirar a disciplina? Porque pode ser que na primeira semana de aula eu ainda tenha esperança de conseguir fazer isso, mas aí na segunda, na terceira e tal, eu posso perder as esperanças e querer tirar a disciplina. Queria te perguntar isso. Uhum. Para essa segunda pergunta, de cabeça eu não lembro qual é o prazo certinho para retirar a disciplina, né? Que aí ela sai retirar a disciplina, ela nem vai para o seu histórico, né? Que é diferente de trancar a disciplina. Trancar a disciplina, se eu não me engano, você pode trancar até 25% do curso concluído. Agora, o retirar, você tem um prazo bem curto, né? Agora, eu realmente não me lembro. Posso procurar essa informação e passo para vocês por e-mail depois, tá? Mas, de novo, né? Essa parte aí do prazo, né? O dia 24, a gente colocou lá essa deadline, mas ela não é fechada, né? Então, esse dia 24 pode ser dia 31, né? Vai depender se a escola que você vai fazer o estágio, se você conseguir terminar o estágio na escola, né? Eu sei que algumas escolas, aqui no Distrito Federal pelo menos, tem professores de muita boa vontade que, se você quiser fazer o estágio durante uma semana inteira, você consegue fechar as 30 horas em uma semana, né? Eu sei que isso é cansativo, eu sei que para vocês, principalmente do EAD, é mais difícil, mas se você tiver essa possibilidade, você consegue. Não é o ideal? Não, mas se for necessário, vocês podem fazer até isso. Então a deadline ela não é tão rígida assim, tá bom? E aí vou pedir para você voltar para a primeira pergunta de novo, só. Era só em relação ao nome, e-mail e CPF do professor orientador. Isso. No caso do professor orientador, não precisa do CPF. Você vai precisar só do nome e do e-mail. O nome e o e-mail você já tem lá dos e-mails que eu copiei todo mundo, né? Que o professor Marcelo copiou também. Você vai precisar do CPF do professor supervisor lá da escola, tá ok? E quando você já começa a cadastrar lá no SIGA, que é o que eu vou fazer daqui a pouco para vocês, mostrar, quando você for fazer esse cadastro, os professores internos lá da UNB, assim que você você pesquisa o nome dele, ele já puxa as informações para você. Então você não vai precisar de mais nada, só precisar do nome dele mesmo, tá ok? E o SIGA ele só aceita um nome, então você pode escolher qualquer um dos professores para colocar. A princípio, como o professor Marcelo está à frente, coloca o professor Marcelo mesmo, tá? Ok? Ok, era isso. Obrigado, então, professor. Nada. O próximo aqui foi o Jailson. Pode falar, Jailson. Como eu havia falado no e-mail, né? Já mandei muito de e-mail para você. Hoje que eu consegui falar com a coordenação, com a regional aqui da cidade do Goiás, né? Uhum. E foi uma enrolação danada, porque a coordenadora de lá parece que ela estava muito ocupada, hoje não me atendeu. Eu liguei o dia todinho, porque eu liguei primeiro para o colégio militar,
E eles me orientaram que primeiro tem que falar com a coordenadoria geral de ensino aqui de onde eu moro, que é bem próximo do colégio, não, é distante, né? O colégio aqui é próximo. Uhum. E nesse caso, como é que eu vou fazer então? Porque a mulher parece que ela é meio enrolada. Uhum. Bom, ó, parece que a Tainara conseguiu alguma coisa já aí, Jailson. Talvez depois você vê com ela como é que ela conseguiu direitinho, mas é, É, né? mas assim, eu conheço a realidade aqui do DF, né? Aqui no DF é bem fácil da gente conseguir os estágios, né? Então a gente não tem dificuldade. Tem escola para todo lado, né? Mesmo que tenha, você chegue numa escola que os professores estão de má vontade, você vai numa escola bem próxima, né? No máximo 2 km de distância e você consegue esse estágio, né? Aí agora em Goiás, né, aparentemente é mais enrolado, as coisas são mais enroladas. É, É porque no meu caso, professor, eu na verdade, eu moro perto do Gama, né? uhum, O problema é que, como eu falei para você antes, o eu sofro deslocamento. de deslocamento, eu tenho deficiência física. E Uhum, aí só posso fazer esse translado de táxi, né? E aí vai uhum, ficar muito dispendioso. Aí eu vou primeiro tentar aqui no Goiás, que é ficar o colégio bem perto da minha casa. Em última instância que eu vou tentar, que eu vou conseguir ver no Gama, porque no Gama é mais fácil. Que uhum. eu já trabalhei na Secretaria de Educação, já tenho alguns contatos lá dentro. Ah, sim. Mas eu quero que seja aqui no Goiás, que aí fica mais fácil para mim. Uhum. Não, então tenta insistir aí um pouquinho, né? Ver o que que você consegue, mas pensa assim, que para você saber quando você passar para a próxima, para tentar a escola aqui no DF, né? Pensa que as escolas aqui no DF, dia 28 cadê mês que vem aqui? Dia 30 de novembro, já acabaram as aulas. Então pensa assim, né? Que você vai ter no máximo até 30 de novembro para terminar o seu Uhum. estágio. Se você achar que não vai conseguir aí no Goiás, já corre para cá para tentar fazer isso daí, tá bom? Para tentar o estágio aqui no DF. Mas se você achar que. Pode Tá, falar. uma última dúvida. Vamos supor que amanhã ou depois eu consiga fazer isso tudo, pegar o nome do professor, o e-mail, tudo, né? E preencher a parte burocrática da UNB. Eu já posso fazer o estágio ou eu tenho que esperar a aula começar para poder pegar algum tipo de orientação? Espera dia 24, porque é o dia oficialmente que começam as aulas. Né? Que é semana que vem, segunda que vem. Ah, tá, tudo bem. Né? Então, aí não comecem essa semana ainda, gente. Até porque não tem assinatura retroativa no SEI, nem nada, né? Aí pode ser que vocês percam esse dia de aula. Começa a partir da semana que vem, tá ok? Que aí não corre risco de vocês perderem nada, certo? Belezinha, Jailson? Então, Gilberto, levantou a mão aqui também. Oi, professor, tudo bem? Bom, Eu te mandei o FI, né? Como é que é? Acho que é FIAE. FIAI. Você recebeu? Eu sou Gilberto. Acho que era Eu, para você esse documento e cadastrar no SIGAL o professor orientador e o supervisor, né? Que é os passos que é para ser feito até agora, né? sim, Aí eu. eu recebi sim seu e-mail, né? Aí eu ia primeiro esperar a reunião para depois Ah, responder qualquer coisa. Caso, como você apareceu, né? Você vai pegar as informações, eu acho que não vai precisar responder o e-mail, né? e o professor, eu coloquei o orientador, foi o Calil, em vez do Uhum. Marcelo. Tem importância não, né? Não. Ele é professor oficial da disciplina. Eu falei Marcelo só por. Que Ah, ele que sempre tem um. Quando tem mais de um professor, sempre tem um que está à frente mesmo da disciplina. Aí no caso vai ser o e Marcelo. E o Mas, orientador vai ser o professor Vinícius Ricardo, que eu vou fazer lá na Samambaia mesmo. uhum, Apesar de ter uma escola aqui perto, mas eu fui lá hoje e eles não, assim, eles disseram que ia acabar muito cedo, que eles estavam prevendo para acabar as aulas dia 25, 26, e que acharam assim, nossa, mas eu tô pedindo estágio agora. Eu falei assim, uhum, eu vou que surgir. Ele falou assim, não dá, que a escola aqui é pequena, só tem um professor e ele só vem poucas vezes. Então eles consideraram assim, ó, você pode até tentar, mas a gente
garante, porque ele veio muito pouco, a escola é muito pequena aqui no Cruzeiro. Uhum. Aí eu resolvi aceitar o convite do professor, né? E vou no Samambaia, que não é perto de casa. Então, um certo... dá um trabalho para mim, mas estou disposto, porque lá ele garante que vai ter a quantidade de carga horária para terminar. E assim, outra coisa que eu queria também é que a gente já pensasse no estágio 2, a gente já ia adiantando a documentação para poder fazer aqui perto, porque também vai ter um certo descompasso, né, do 1, do nosso estágio 2, com o início das aulas, que vamos acabar em fevereiro, justamente quando começa, né, as aulas, e também para não ter esse trabalho que eu queria fazer aqui perto, que para mim seria muito mais tranquilo, né? Era essa a minha pergunta e a minha colocação, tá? Não, mas aí no caso você vai fazer com o professor Vinícius, ele já é o professor aqui da disciplina, vai ser tranquilo, né? Ele sabe os prazos todos, então ele não vai muita boa vontade. Inclusive, eu ia falar depois, né? Mas já que comentamos, ele pediu, ele não vai poder participar hoje, né? Mas ele pediu para avisar que se algum aluno aqui do DF quiser fazer o estágio com ele dá aula lá em Samambaia, né? Ele está aberto a receber quantos ele puder receber para fazer o estágio, tá ok? Eu falei que sou professor aqui da Secretaria de Educação, eu não posso recebê-los porque eu estou na coordenação da escola esse ano, né? Então por isso que eu não me ofereço. Se eu tivesse em sala de aula, eu também me ofereceria para recebê-los como estagiários lá na escola, tá? Bom, e aí no caso que você tinha comentado, o semestre que vem ele vai ter um descompasso, mas esse descompasso é pequeno, e com o calendário das redes, mas ele é bem pequeno, não vai atrapalhar em nada, né? Porque os estágios eles não são tão longos assim, né? Então, as aulas nas escolas costumam começar em fevereiro, né? Na UNB deve começar no meio de março, né? Na pior das hipóteses, no próximo semestre. Então não vai atrapalhar muito não. O descompasso está bem pequeno, vocês vão conseguir fazer os outros estágios de forma mais eficiente, melhor, do que esse estágio 1 que a gente tem que correr um pouquinho. Tá ok? Obrigado. Nada. Pode falar, André, de novo, que você levantou a mão. Então, eu tenho outras duas dúvidas. Uma, o que o Gilberto falou, eu achei interessante algo que eu quero comentar, e o outro é a parte do Jailson. A minha dúvida é, a primeira, a documentação que a gente fizer agora, a gente pode aproveitar para o estágio 2? Por exemplo, o meu caso, eu vou fazer na mesma escola, o 1 e o 2. Eu vou ter que fazer a documentação toda de novo, ou já aproveita? Aí, a segunda dúvida acho que é melhor nós responder essa primeiro, né? Sim. Não, então, o estágio não dá para reaproveitar porque o estágio ele tem início e fim. Quando você cadastra lá no SIGA, você tem que colocar o início e o fim dele, né? E não dá para colocar o fim do seu estágio para o próximo semestre, né? Mas assim, você já conseguindo fazer Não, na mesma escola, eu falaria, era do SEI, do professor, que isso é o que está mais me dando trabalho para arrumar aqui. não. Não, então o que vai acontecer? Eu vou chegar nessa parte do professor, né, mas só adianto. Quando ele fizer o cadastro de usuário externo, ele só faz uma vez. Depois ele só precisa entrar com a senha e assinar o próximo termo de compromisso. Aí fica muito mais fácil. Certinho, então. Aí a próxima dúvida é, não indo muito com sede ao pote, mas é uma dúvida que eu tô, porque essa organização de 5 estágios eu achei ela um pouco estranha, porque geralmente é estágios pares, né, em quantidade de pares nas outras universidades. A minha dúvida é, a gente vai fazer, os próximos estágios vão ser todos no ensino médio, ou vai ter algum no ensino fundamental também? Porque geralmente tem essas duas partes. Eu pergunto essa dúvida só para ver se eu vou ter que procurar uma escola no futuro, para ter, por exemplo, educação de jovens e adultos, porque essa que eu falei não tem, eu teria que procurar outra escola, isso mais no futuro, só de curiosidade mesmo, só para já ir me adiantando. Não, não, o nosso estágio é sempre no ensino médio, tá, André? Sempre na aula de física, no ensino médio. Pode ser feito no ensino fundamental só se for uma restrição muito grave. Na sua escola, onde você mora, só tem uma escola de ensino fundamental e você só vai conseguir fazer lá no 9º ano se essa escola tiver física no 9º ano, né? Que não a física ela começa só no ensino médio mesmo. Então não se preocupa não, você vai poder fazer todos os estágios na mesma escola aí, sem problema nenhum. Tá certo? Certinho, obrigado, professor, era só essa dúvida mesmo. Beleza, nada. É,
Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Google, né, dizendo que a nossa reunião vai terminar em 9 minutos, né, que eu não tenho o Google Pago e nem acesso ao Teams. Aí daqui a pouquinho eu vou mandar um outro link para vocês, manda aqui no chat e a gente só muda de sala. Tá bom, gente? E acho que não vai atrapalhar em nada não a reunião. Na verdade, deixa eu criar logo a outra sala aqui, rapidinho, só um instante. Prontinho, já criei, vou colocar aqui no chat. Aí vamos mudar de sala logo, porque aí a gente não corre risco de cair a ligação. Tá bom, gente? Aí podem passar para essa sala que eu botei no chat, por favor. Tá faltando só uma pessoa, eu acho. José Hernani. Bom, vou fechar outra sala aqui, aí a gente continua, né? E depois qualquer coisa, André, passa o link lá no grupo de vocês, que aí o pessoal entra, tá bom? Por favor. Já estou enviando agora. Tá ok. Então, pronto, encerrei a outra chamada, agora vamos continuar. Então, sem dúvidas por enquanto, agora vamos para a parte do SIGA. Na verdade, antes de ir para o SIGA, só uma coisinha a mais que eu gostaria de ter falado, eu acabei esquecendo. Assim, o estágio, a princípio, é presencial mesmo. Tá? Então, a princípio, o estágio de vocês ele é presencial, tá? Mas se for necessário, se tiver alguma dificuldade muito grande de você ir para a escola, você pode fazer o estágio, se a escola tiver, claro, aula remota, pode fazer essa aula remota também, tá ok? Tá? Então você pode fazer o seu estágio participando das aulas remotas do professor de física. Tá? Então, isso é uma coisa para facilitar para vocês, tá ok? E se for necessário também alguma adaptação, né, como o Jailson falou, né, que ele é PNE, se você precisar de alguma adaptação, pode fazer também, não tem problema nenhum. Você pode fazer as adaptações que a escola permitir e que forem necessárias para você conseguir concluir seu estágio, beleza? Inclusive, dar aulas síncronas a partir do estágio 2, beleza? Então, nesse ponto, quanto mais fácil para vocês, melhor, tá ok? Beleza, deixa eu só desativar aqui o som. Agora sim, vamos lá no SIGA. Deixa eu abrir aqui uma outra apresentação. Tinha quase esquecido aquela que eu enviei para vocês por e-mail, tá? Sobre como fazer o pré-cadastro lá no SIGA, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai depois que conversou com o professor, depois que a regional depois que já tem as autorizações, vou começar meu estágio nessa escola. Pegou os dados do professor, o que a gente vai fazer? Vai entrar lá no SIGA. Aí lembrem-se, se vocês forem usar o celular, usa o modo clássico do SIGA. No modo mobile, não tem todas as opções que tem no modo clássico, tá bom? Se você for usar o computador, ele já abre com todas as opções. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vem estágio, pré-cadastro de estágio, né? Então, nessa página, a gente vai entrar aqui nessa parte de pré-cadastro. Beleza? Depois, vai abrir essa tela aqui e você vai ter que procurar a instituição concedente. Que instituição é essa? Se for uma escola aqui da Secretaria de Educação do DF, você vai procurar aqui, concedente Secretaria de Estado de Educação. Agora, se for qualquer outra escola particular, escola pública de outros estados, escola militar, você só digita o UNB, que provavelmente essa escola não vai ter convênio com o UNB. Tá? Então, aí o concedente vai ser a própria UNB.
beleza? Então você digita isso daqui nesse campo de concedentes e vai em buscar, beleza? E aí vai abrir uma tela com os convênios de estágio encontrados. Se for a Secretaria de Estado de Educação, vai aparecer essa telinha aqui, né, essa escola aqui. Você só vem aqui, ó, no lado aqui do ativo, no botãozinho verde, seleciona o convênio de estágio. Se for uma escola, se você tiver digitado o NB, vai aparecer aqui, o NB estágio obrigatório. Mesma coisa, você clica aqui no botãozinho verde para selecionar o estágio. E aí você vai para a próxima tela, que é a tela onde você vai cadastrar os dados do seu estágio, tá certo? Aqui eu peguei os dados de um discente da UNB, tá? Por isso que eu coloquei os nomes aqui, é um conhecido meu, tá? E eu apaguei aqui o nome dele, tá? Então o que a gente vai fazer? Na parte aqui de dados do estágio, a gente vai colocar aqui os dados do seu estágio. O estágio ele é o obrigatório, tá? Então, estágio curricular obrigatório, que é o que vocês estão fazendo. Carga horária semanal, 30 horas, tá? Não tem bolsa, não tem auxílio transporte. E aí, aqui é aquela parte do orientador. Aí você pode vir aqui, docente interno. Quando você começar a digitar Marcelo Ferreira ou Calil, ele já vai puxar os dados do seu orientador, tá? Do professor da disciplina. Porque ele já tem, o CIGAR já tem os dados dele lá no UNB, ok? Depois você vai colocar os dados do seu supervisor. O que você vai fazer? Se o seu supervisor já foi supervisor de estágio de algum aluno da UNB anteriormente, o nome dele vai estar nessa listazinha suspensa. Se ele nunca foi, vai ser a primeira vez, você vai ter que cadastrar seu supervisor. Só clicar aqui em cadastrar, né, pegar os dados dele, que são esses aqui. Tá? Você vai precisar do CPF, nome, RG, o cargo dele você coloca supervisor e vai precisar do e-mail dele. E aí você consegue cadastrar esse supervisor, tá? Cadastrando, ele vai aparecer na lista suspensa e você vai escolhê-lo como seu professor supervisor, beleza? E aí, continuando aqui, essa aqui ainda é a mesma ficha, você vai cadastrar os horários do seu estágio, tá? Quais horários você vai colocar? Coloca os horários reais que você vai fazer, beleza? E lembrem-se que aqui embaixo, ó, horários do discente, vai ter todos os horários das aulas que você está matriculado. Como é EAD, acho que não vai ter nenhum horário preenchido. Tá? Mas se fosse alguma coisa presencial, você não conseguiria fazer o estágio no mesmo horário que alguma disciplina sua. Tá ok? Então tomem esse cuidado, verifiquem. Se eu não me engano, acho que vocês podem pegar a disciplina presencial, né, na hora da matrícula. Né? Acho que o sistema aceita, então talvez possa ter um aluno fazendo alguma disciplina aí optativa no presencial. Tá? Então aí cuidado para o seu horário do estágio não pode coincidir com o horário das disciplinas que vocês estão matriculados. Beleza? Aí aqui só para exemplificar, eu coloquei, ó, entrou 7, saiu meio-dia, entrou 7, saiu meio-dia. São 5 horas, mais 5 horas, ele vai fazer 10 horas por semana. Tá? Lembre-se que não dá para fazer mais que 30 por semana. Caso você tenha algum estágio não obrigatório, que é aqueles que você recebe em alguma coisa ou em alguma empresa, né, o horário que você faz lá vai se somar com o horário obrigatório. Então, somando os dois, não pode dar mais de 30 horas. Tá? Acredito que ninguém aqui vai estar nessa situação, mas é bom lembrar. Beleza? Depois você vai colocar aqui os dados do seguro. O Marcelo mandou a pólice de seguro para vocês por e-mail. Peguem os dados dessa pólice e coloquem aqui. Tá ok? A vigência do estágio. Qual vai ser a vigência que vocês vão colocar? Coloca o início do estágio como primeiro dia de aula da UNB, dia 24/10. Coloca o fim do estágio como último dia antes do fim do ano. Se eu não me engano, ele é dia 23 mesmo de dezembro. Né? Tá? Mas lembre-se que vocês não vão ter esses 2 meses para fazer, porque a maioria das escolas vai acabar as aulas muito antes do dia 23 de dezembro. Tá? E aqui no plano de atividades... Só uma dúvida aí. Sim. Eu achei interessante interromper. Essa data final não é o final do nosso semestre, não? Não, é o final do seu estágio mesmo. Não é o final da disciplina. Não. Né? Tipo assim, eu tenho que colocar qual dia? Não entendi. Não precisa ser o... Aí, no caso,
Aí eu já coloca como fim do ano mesmo, o último dia letivo, antes do recesso de fim do ano, de fim de ano. Ele Aqui dá, em Goiás, eu olhei aqui no calendário, é dia 20. não, o da UNB mesmo, que é dia 23, Ah, é sexta-feira, dia 23. entendi. Eu tava confundindo com o calendário escolar. Isso, não é o calendário escolar, não, é o calendário aqui, o nosso calendário aqui do UNB mesmo. Tá? Essa parte aqui ela é só protocolar mesmo, tá? Não coloca lá em fevereiro, porque você não vai conseguir fazer estágio mesmo em fevereiro. Então põe aqui já nesse finalzinho aqui do semestre, tá bom? Do semestre não, finalzinho do ano letivo, né? Vamos chamar assim, né? Antes do recesso de fim de ano. Beleza? Bom, e no plano de atividades, vocês coloquem quais são as atividades que vocês vão fazer. Observação, planejamento e coparticipação nas atividades de docência da disciplina de física. Beleza? Então é só isso aí que vocês têm que colocar no plano de atividades. Depois clica em continuar, que ele vai finalizar o pré-cadastro. Tá ok? Bom, então finalizado esse pré-cadastro, tá? Deixa eu ver que eu acho que alguém levantou a mão, né? Tá. Pode. Deixa eu parar a apresentação um pouquinho, que eu não consigo ver tudo ao mesmo tempo. Agora sim. O Gilberto levantou a mão. Pode falar, Gilberto. No planejamento, eu coloquei porque o Vinícius disse que ia fazer uma aplicabilidade de métodos ativos durante esse estágio. Eu coloquei dessa forma. Tem importância, não? Não, tem não. Tem não. Que aí a sua é bem mais específica. Aquela que eu deixei ali para vocês é algo geral. Tá certo. É isso mesmo. José Hernani, pode falar também. Professor, praticamente estou chegando agora, eu passei um período meio surumbático e, assim, eu estou em dúvida até de como conseguir esse professor, eu estou, assim, do zero mesmo, né? E como que se vai dar esse estágio, se é presencial, se é AD, eu cheguei atrasado também na live, eu estou em Curitiba, né? E estou assim até preocupado como é que eu vou agilizar isso estando aqui trabalhando e ver isso em Brasília. Uhum. Se o senhor puder me dar uma breve orientação, eu agradeceria muito. E peço desculpas aí pelas perguntas que eu acho que você já tem respondido. Não, então, Hernani, a live aqui, né, a aula aqui está sendo gravada, depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Aí aí você pode assistir tudo com calma do início, mas eu posso fazer um resuminho bem rápido. O seu estágio ele é presencial, né? Ele não precisa ser em Brasília, se você está em Curitiba, pode ser em Curitiba, tá? Não tem problema nenhum. Eu estou em Curitiba temporariamente. Sim. Mas você volta para Brasília, tipo, você vai ficar algum tempo aí ou você já volta para Brasília pro Não, início do semestre? 26 eu retorno. Não, então tranquilo. Dia 26. Assim, então você meio que vai ter um problema, né? Uma das coisas que eu bati o martelo é que a gente tem que terminar essa parte burocrática o mais rápido possível. Por quê? Porque as aulas na rede pública e na rede privada também, daqui do Distrito Federal, e no geral, no Brasil todo, devem acabar, né, até o dia 1º de dezembro, as aulas normais. Depois disso, se a escola estiver tendo de letivo ainda, normalmente não são aulas, né, normais. É aquele período de recuperação, fechamento de notas, conselho de classe, essas coisas. Então você tem que considerar que você vai ter muito pouco tempo para finalizar o seu trâmite burocrático e começar seu estágio e terminar seu estágio, tá? Nesse ponto aqui, talvez seja interessante a gente conversar por e-mail depois, pode ser? Né? Que Pode ser sim. Fica melhor, tá bom? Bom, então algum barulho aqui na minha janela. Bom, então beleza, tá? Então a gente continua. Depois você me manda um e-mail com essas coisas, que aí eu tento te passar algumas orientações melhor, tá? Tá, Hernani?
Bom, então deixa eu continuar aqui a apresentaçãozinha aqui, que é coisa rápida que está faltando. Compartilhar aqui. Isso. Tá. Então, a gente terminou o pré-cadastro lá no SIGA. Uma coisa importante, esse pré-cadastro ele vai ficar lá no SIGA por 10 dias. Tá? Então, ele tem que ser finalizado em 10 dias. Então, terminou o pré-cadastro, a partir daí, do dia que você terminou, ele vai ficar lá no SIGA por 10 dias, esperando ele ser tocado para frente. Tá? Então, terminou o pré-cadastro, corre atrás do resto dos trâmites. Qual vai ser o próximo trâmite? Enviar um e-mail para a secretaria do IF com as seguintes informações. Disciplina que você está cursando, vai ser o estágio supervisionado, curricular supervisionado em Física 1, seu nome completo, o nome completo do seu supervisor, que é o professor lá da escola, o e-mail do seu supervisor. Esse e-mail tem que ser o mesmo e-mail que foi cadastrado como usuário externo do SEI, tá? Vai precisar do nome completo da escola e do endereço da escola, tá? E se for uma escola particular, também coloca o nome completo do responsável pelos estágios lá na escola, tá ok? Por que desse e-mail? Porque o SIGA ele não passa todas essas informações, inclusive ele nem cadastra todas essas informações lá nele, né? Ele não passa essas informações para a secretaria do instituto, tá? Então o que o instituto vai fazer? Ele vai receber seu e-mail, ele vai verificar, ele já terminou o pré-cadastro. Então ele vai puxar os dados de lá, vai juntar com esses dados que você está mandando aqui para eles, lá na secretaria, e aí ele vai criar o termo de estágio, tá ok? Então, ele vai criar o termo de consentimento do estágio, acho que esse é o nome correto dele. Tá? E aí esse termo vai ter que ser assinado por basicamente todo mundo. Ele vai ser assinado por você, ele vai ser assinado pelo seu professor supervisor, ele vai ser assinado pelo coordenador do curso e pelo orientador também. Acho que são essas quatro pessoas que assinam. Tá? Então vai ser o professor da disciplina, o Marcelo com certeza assina, vai ser você com certeza assina e seu supervisor lá na escola também vão assinar. Por isso que é importante que o seu supervisor faça um cadastro como um cadastro externo no SEI, tá ok? Então, aí basicamente, né, o termo de compromisso do estágio, né, ele vai ser assinado por você, pelo seu supervisor. Onde é que você vai conseguir? Como é que ele vai fazer? Esse seu supervisor vai fazer o cadastro de usuário externo lá no SEI. Ou você, se você ainda não tiver o cadastro de usuário externo, você também tem que fazer, tá ok? Você vai vir nesse link aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Vocês estão vendo a apresentação, né, Então, vocês vão ver, vocês vão entrar nesse link, e esse link vai levar lá para o SEI, vai pedir algumas informações, você preenche todas as informações que ele pedir. Então, basicamente, vão ser as informações que você já tem do seu professor, tá? Mas eu orientei algum e-mail. Alguns professores a gente sabe que vão ser mais devagar com essa coisa de cadastrar usuário externo. Se você conseguir fazer junto com o seu professor e auxiliar ele, melhor ainda que acelera o seu trabalho. Se você não conseguir, aí torce para o seu professor fazer isso o mais rápido possível. Beleza? E aí, feito esse cadastro, eu já respondo as perguntas, tá, gente? Feito esse cadastro do professor como usuário externo, você envia um e-mail para pedro.neto@unb.br, que nem estava lá no e-mail que o Marcelo mandou. Aí a gente vai pedir nesse e-mail uma cópia do RG do seu supervisor e o termo de responsabilidade que está disponível nesse outro link aqui também, que eu vou mandar essa apresentaçãozinha finalizada para vocês, tá? Então, vai ter esse termo de responsabilidade. Então, no e-mail para o Pedro, manda o termo de responsabilidade e uma cópia do RG, preenchido e assinado por ele, né, informando, pedindo a liberação do acesso ao SEI como usuário externo. Tá? Aí lembra que eu comecei lá no início da nossa live, da nossa aula, eu comecei
eu falei, né, são vários trâmites, eles são simples. Esse cadastro ele também é simples, mas como são vários trâmites, eles acaba sendo uma coisa meio complicada no geral de fazer, tá bom? E aqui, quando eu escrevi aqui mandar um e-mail, pede para o próprio professor mandar um e-mail, tá? Não precisa ser do seu e-mail, não. Beleza? E assim que conseguir todas as assinaturas no termo de compromisso, me envia uma cópia do seu termo de compromisso para eu poder controlar quem já tem e quem não tem. Quem conseguiu vai conseguir começar o estágio, quem não vai conseguir começar o estágio. Tá ok? Então agora vamos para a parte das perguntas, que agora eu acho que vão ser várias. Interromper aqui o compartilhamento. Interrompeu? Acho que se permitir. Beleza. Tá. Então vamos aqui para as perguntas aqui. Pode falar. O primeiro aqui com a mão levantada era o Gilberto, mas eu acho que você abaixou, né, Gilberto? Então, Jailson. Você acabou de falar que a gente vai ter que ser cadastrado como usuário externo também. Se vocês não tiverem usuário externo, já cadastra também, se vocês não conseguirem acessar o SEI da UNB. Né? Eu acho que vocês não conseguem como aluno, né? E então vocês vão ter que fazer o cadastro como usuário externo também. Tá? Então você faz seu cadastro. É bom que você faz primeiro, aprende como é que faz e já ensina o seu supervisor a fazer esse cadastro. Beleza? E Carlos? Então, esse cadastro nosso como usuário externo eu posso fazer imediatamente. Uhum. Certo? De qualquer forma, eu vou usá-lo, mesmo que eu não consiga fazer o estágio esse semestre, eu vou usá-lo mais tarde, né? Sim. Tá. E a pergunta que eu ia fazer é sobre a assinatura, né? No e-mail do professor Marcelo, dizia que o professor supervisor depois tem que assinar essa documentação digitalmente e que ele poderia assinar usando o portal GovBR. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eventualmente o supervisor não vai ter cadastro no GovBR. Como é que a gente resolve isso? Não, então, dessa parte do gov.br, eu não tenho essa informação, se ele poderia assinar por lá. Acredito que não, porque o SEI é um sistema interno da UNB. Né? O SEI e o UNB é um sistema interno lá, né? Então, acredito que não, o cadastro Gov não vai liberar acesso ao SEI e ao UNB, tá? Mas, assim, como é que ele vai assinar o termo de compromisso? O professor supervisor vai fazer um cadastro como usuário externo também. Né? Então, isso é uma das coisas que vocês têm que correr atrás, né? Que é importante. Eu sei que para vocês já podem fazer hoje mesmo esse cadastro, tá? E já fica tudo ok. Mas o seu supervisor, a depender da pessoa, ela pode ter uma dificuldade para fazer esse cadastro. Né? Então, por isso que eu sugiro que vocês façam junto com ele. Né? Claro que vão ter outros que não vão ter dificuldade nenhuma, ele só vai falar, faz o cadastro lá. Aí ele, não, tranquilo, já faço rapidinho aqui e já termino. Mas os que tiverem dificuldade, né, você perceber que ele vai ter dificuldade, auxilia ele a fazer esse pré-cadastro. Esse cadastro lá no SEI, porque ele vai precisar assinar pelo SEI. Não é difícil, tá? É bem simples, é só abrir um formulário. Inclusive, vou até abrir aqui só para vocês verem quais são os dados que precisa. Deixa eu abrir aqui rapidinho e compartilhar com vocês. Isso. Aqui. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, o termo de compromisso já tem um modelo já pronto. É só preencher ele pelo SEI, né? É mais ou menos isso, Gilberto. É porque o termo de compromisso, assim que você mandar aquele e-mail avisando para a secretaria com os dados, o pessoal da secretaria vai criar o termo de compromisso e vai colocar no SEI para vocês assinarem. Ah, certo. Entendeu? Entendi. Então não é a gente que cria, não. Ele não está pronto. Depois que manda o e-mail para a secretaria, eles vão criar um SEI, um processo aí, né? Isso. E aí esse processo, ele deve mandar para o nosso e-mail, né? Avisando que está pronto para assinar, tanto o professor quanto os demais, né? O professor, o supervisor. Exatamente. Exatamente isso, né? Na hora que eles vão criar o processo lá no SEI, criou esse processo, eles vão liberar as assinaturas externas, né? E aí
assim que ele liberar a assinatura, você recebe um e-mail do próprio sistema avisando, tem um documento para assinar. Aí você vai usar o link, entra lá no SEI com a sua senha que você criou e assina o documento. Beleza? Aí eu tô tudo pronto para fazer estágio. Isso, aí vai estar tudo pronto para fazer o estágio finalmente, depois que todo mundo assinar. Beleza? Aí, como eu tinha falado aqui, aquele link vai levar para essa página. Então aqui, você já tendo acesso, você só digita aqui seu e-mail, a senha que você cadastrou e vai entrar. Caso você não tenha, você vai vir aqui, clica aqui se você ainda não está cadastrado, vai vir para cá, pode continuar, e aí você só vai precisar desses dados aqui. Nome, CPF, RG, né, endereço, país, estado, cidade, CEP, né, o e-mail pessoal, né, esse e-mail é o que vai ser cadastrado, tá ok? Vai ser o login de acesso e uma senha. É bem simplesinho de se fazer esse cadastro. E aí o que vai acontecer? Eu não coloquei na apresentação, porque o mais fácil é que o professor envie o RG dele, né, uma cópia do RG dele, pedindo a liberação do acesso. Mas se ele fizer o pedido com um e-mail institucional, a UNB já aceita sem que ele envie esse RG. Mas, por segurança, é melhor que já peça para o professor mandar com RG e tudo, que aí ele não vai ter nenhum problema. Tá certo? E aí, só para vocês darem uma olhada, deixa eu entrar aqui. Eu tenho acesso externo. Só para vocês virem mais ou menos o que vocês vão ter que fazer. Que aí vai aparecer aqui os processos que você tem para assinar. Basicamente, vai ter aqui cada um processo e um documento que você tem que assinar. Você só vai criar aqui clicou no documento, aparece o próprio documento, aí aqui vai ter todo o termo de compromisso, ele preenchido e tudo. Você vai ter um botãozinho aqui embaixo escrito assinar. Esse daqui não tem porque eu já assinei ele. Tá certo? Então é algo bem simplesinho. Você vai ler o documento, verificar se está tudo certo. Estando tudo certo, assina e manda e espera todo mundo assinar. Beleza? Tranquilinho, gente? Deixa eu interromper aqui a apresentação. Beleza? Mas agora temos mais dúvidas. Alexandre, pode falar. Olá, boa noite, Roberto, boa noite, professor. Uma dúvida, por gentileza. Eu sou aqui de São Paulo e eu dou aula já numa escola particular, só que não em física, e lá eu conversei com o coordenador e ele, enfim, vai conversar com alguns professores de física e tudo mais. Vai dar para fazer lá. Ele pediu um documento, só que aí eu não tenho certeza se esse documento é o formulário de indicação ou apresentação de estudante para estágio, ou se é algum outro tipo de documento que declara que eu estou fazendo estágio. Enfim, é aquele que foi enviado por e-mail em anexo, ou é algum outro, por gentileza? Não, peraí, eu não entendi muito bem a pergunta. O professor lá... Basicamente, o coordenador, ele falou, eu preciso de um documento de declaração do estágio, uma coisa assim. E aí a minha dúvida é se esse documento seria simplesmente o formulário que a gente recebeu por e-mail, anexado, que foi formulário de indicação e apresentação de estudante para estágio na secretaria. É esse ou é algum outro, por gentileza? Não, então, cada escola, cada secretaria de educação, né, tem suas próprias exigências, mas eu acredito que eles estão te pedindo um documento semelhante a esse o formulário de indicação. Que esse formulário de indicação era para o pessoal daqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Mas eu tinha respondido algum e-mail que não vejo problema nenhum de você adaptar para a sua realidade, né, e utilizar ele como a declaração que você foi enviado para fazer estágio obrigatório. Perfeito. Tá bom. Beleza, obrigado. Nada. Próxima pergunta aqui, Jailson, pode falar.
Essa é uma pergunta que eu lembrei agora. Vamos supor que eu faça aquele pré-cadastro, aí naquela hora de escolher o horário que eu vou fazer na escola, eu escolho tudo direitinho, coloco os dias que eu vou fazer o estágio, e aí o professor fica doente. Como é que eu faço? É, Pois vamos torcer para isso não acontecer, Jailson. pois é, mas vai que acontece. É, se a escola tiver um segundo professor de física, a gente pode tentar correr e mudar de professor, sabe? Hum, Né? Mas se ela não tiver, com o nosso tempo muito curto, isso vai ser um problema sério. Talvez você não consiga terminar o estágio 1. Né? Mas vamos torcer para que isso não aconteça, de jeito nenhum. Aí eu vou ter que logo encomendar umas velas para rezar. É, Tudo bem, era só essa pergunta mesmo. bom, eu tinha até esquecido de olhar aqui o chat. Bom, tenho que fazer um relatório diário de estágio. Então, Gilberto, nessa parte do relatório diário, vai ficar para a parte pedagógica. Eu tinha falado lá no início da reunião que a gente não vai passar as informações, toda a parte das atividades da disciplina mesmo. Né? O que a gente está correndo agora, por enquanto, é com a parte burocrática para vocês iniciarem o estágio. Tá certo? Então, essa parte pedagógica da disciplina, inerente mesmo à disciplina de estágio, a gente ainda vai passar todas as informações para vocês lá na semana que vem. Beleza? E o e-mail da secretaria. Só um instantinho que eu pego aqui o e-mail da secretaria para vocês e enviar. Deixa eu ver aqui qual é. Tenho aqui no meu WhatsApp. Cadê? Coloca esse e-mail também no e-mail que você manda pra gente, por favor. Coloco sim. Aqui é secfis@umb.br. Pronto. Esse aí é o e-mail da secretaria lá do Instituto de Física. Aí, terminando o pré-cadastro, já envia o e-mail para eles, né, falando que terminou o pré-cadastro. Lembra de já ter pedido para o professor ter feito o cadastro dele como usuário externo, tá? Lembra que tem que enviar um e-mail para outro servidor lá da UNB que vai liberar esse cadastro externo dele, tá bom? Então, vários tramitezinhos pequenos, simples individualmente, mas no total acaba que dá um trabalhinho grande, tá? E eu acho que é isso daí, gente. Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, podem falar agora. Senão, a gente pode encerrar por hoje. Por enquanto, pra mim, tudo bem. Eu tenho uma dúvida, professor Roberto. Pode falar. Quando você faz o cadastro lá no SEI, você, como usuário externo, te dá já direito a assinar? Porque eu trabalho com SEI numa empresa governamental. Né? Então, a gente pede para assinar lá, digita a senha, a gente assina e aí já dá a assinatura eletrônica. Né? Quando a gente faz esse cadastro, já te possibilita fazer isso ou precisa de alguma autorização interna da UNB? Não, então, precisa sim de uma autorização interna. Então, você vai fazer aquele cadastro lá naquele link que eu coloquei para vocês, né, que vai estar na apresentação que eu vou enviar também. Terminou o cadastro lá, aí você envia o e-mail para um servidor lá da UNB, também tem o e-mail dele lá na apresentação, e aí pedindo a liberação no SEI, do seu cadastro no SEI. Então, só depois que esse servidor liberar que você vai conseguir assinar os documentos. Tá? Você não consegue assinar antes. Ok. Obrigado, hein? Nada. Então, qualquer documento futuro que a UNB exigir, a gente pode assinar pelo SEI. Isso. Vocês fazendo o cadastro como usuário externo, o UNB pedindo alguma assinatura, vocês vão poder sim assinar só com o seu cadastro que você fizer agora. Tá? Inclusive, se vocês fizerem com o e-mail institucional da UNB, que todo mundo tem, acho que aí cai naquele caso
que você não precisa enviar nenhum documento extra quando pedir a liberação, tá? Mas se vocês quiserem usar o e-mail pessoal, porque depois que vocês terminarem o curso, o seu e-mail institucional você perde, né? Não tem problema nenhum. Só tem que lembrar que tem que enviar uma cópia do seu RG e o termo de responsabilidade assinado. Tá bom? Lembrando que tá tudo lá na apresentação, né? Esse termo de responsabilidade os alunos têm que fazer também? Eu pensei que era só o professor de estágio. Não, então, André, se você depende do e-mail que você estiver utilizando. Se você estiver usando o e-mail do UNB, você não vai precisar dele. Mas se você estiver usando o e-mail pessoal, aí você vai precisar enviar o termo de responsabilidade também. Eu já criei o SEI, tem muito tempo que eu fiz um aproveitamento de estudos. Que é aproveitamento de disciplina, e eu criei com o meu e-mail mesmo. Uhum. Não, mas se você já criou, você conseguiu assinar documento, o seu usuário externo está valendo. Né? Então você não precisa criar outro, não. Então aí para você tá tudo certinho, já tá tudo liberado. Beleza, gente? Então, acho que a gente... Só uma coisinha, professor, eu acho que eu perdi um pedaço. Esse e-mail da Secretaria do Instituto de Física aí que você passou, a gente tem que enviar e-mail para ele também? Desculpa. Sim. Assim que vocês terminarem a parte do SIGA, vocês têm que enviar o e-mail para a secretaria com aqueles dados extras que estavam lá na apresentação. Né, do nome da escola, o nome do professor, e-mail do professor, supervisor lá da escola. Né, avisando, terminei meu cadastro no SIGA, esses são os dados que estavam faltando, né, pedindo para eles criarem o termo de compromisso de estágio para vocês assinarem no SEI. Perfeito, ok, obrigado. Beleza? Bom, então, gente, a gente pode encerrar aqui. Né, agradeço a participação de todos. Se vocês tiverem com dúvida, qualquer outra dúvida que aparecer, pode me mandar e-mail que eu tento responder o mais rápido possível. Tá bom? Então, obrigado, gente. Boa noite a todos. Até a próxima. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Tchau. Tchau, tchau.